Meu nome é Robson, vamos fazer mais um vídeo. Para a gente calcular sobre o passo do motor trifásico, todos os motores trifásicos de 12, 36, 48, 52, então se você, vamos fazer um exemplo, 24 ranhuras, se você vai rebobinar ele para 2 polos, só basta você dividir ele por 2. Então, você vai saber que é o meio do motor. Entendeu? Então, 12. Então, olhe que quando a gente rebobina, dependendo do passe do motor, não é que você vai dizer, rapaz, eu vou fazer passe 6, passe 8, passe 7, passe 11. Não, peraí. Você tem que entender uma coisa. Quando você chama número de polos, é o número de bobina. Digamos assim, 2 polos, 2 polos. Então ele vai ser o quê? 2 bobinas. 2 bobinas que eu quero dizer, frente a frente. São 2 bobinas, frente a frente. Então ela vai ter o quê? Então, frente a frente. São 2 bobinas, polo sul e polo norte. Então ela vai ficar frente a frente. Quando eu digo, eu vou rebobinar esse motor para 4 polos. Então, eu estou pedindo a você, se ele é para 4 polos, então, eu estou pedindo que eu vou rebobinar esse motor com 4 bobinas. Então, ele vai ser o quê? Polo 1, 2, 3, 4. Então, ele é 4 polos. Se eu for rebobinar o motor, eu quero para 6 polos. Então, ele tem que ser o quê? 6 bobinas. Então, o número de bobina é o número de polos. Entendeu? Então, o número de bobina é o número de polos. Então, quando você rebobina um motor que ele é de baixa rotação, de 4 polos, você tem vários tipos de rebobinar ele, várias maneiras. Então, eu vou rebobinar esse motor de 4 polos, mas eu não quero fazer ele com 4 bobinas. Então eu tenho 2 maneiras de rebobinar ele. Fazer ele com 2 ou com 4. Entendeu? Então eu posso eliminar essa. Então eu elimino essa. E olhe que ele vai ficar como? Ele vai ter um espaço. Ele vai ter um espaço. Porque o espaço dele, ele não vai ficar a bobina, digamos assim, o tamanho do motor por completo. Ele vai ter um espaço aqui, ele vai ter umas casas, umas ranhuras, para colocar outras bobinas, entendeu? Então, ele vai ter um espaço aqui. Porque a gente, quando vai fazer o fechamento desse motor, que ele é de 4 polos, ela vai ser o quê? Ela raramente você rebobina ele para ele ficar assim. Começo, vamos botar aqui, começo, fim. Começo, fim. Então ele vai, sempre a ligação dele é o quê? Fim com começo. Fim com começo. Entendeu? Então, ele não é assim, fim com fim. O fechamento da bobina frente a frente. Então ele raramente vai ser, quer dizer, esse tipo de ligação. Mas aí também ele faz também esse tipo de ligação. Então você vai ter que olhar quando você for rebobinar o motor para poder você fazer esse fechamento.
Então tem vários tipos de fechamento de motor, entendeu? Você vai colocar ela começo com fim, fim com começo, começo com fim, fim com começo, ou senão com começo e fim com fim. Ele tem vários tipos de ligação. Eu posso fazer esse tipo de ligação, ou eu posso fazer esse tipo de ligação, começo com começo, ou fim com fim. Tanto faz. Eu posso fazer a ligação dela aqui por baixo, como posso fazer por cima. Então, eu aqui vou rebobinar, eu vou fazer o meu jeito de rebobinar. Então, outra coisa importante, é quando você, digamos assim, você vai rebobinar um motor de 48 ranhuras. Então, se ele é 4 polo, então, eu tenho também duas maneiras de rebobinar ele. Eu posso fazer ele com 2 bobinas, a mesma coisa que eu fiz com esse de 24 ranhuras, como eu posso fazer ele com 4 bobinas. Também é a mesma coisa. Então, se eu for fazer esse motor aqui, ou de 48, que é o dobro desse aqui, eu posso colocar ele, digamos assim, se ele é 6 polo, eu já estou dizendo o quê? Que ele é 6 bobinas. Então ele vai ter 6 grupos de bobina. Ele pode ser 6 grupos de uma bobina, ele pode ter 6 grupos de 2 bobinas, ele pode ser 6 grupos de 3 bobinas. Vai depender quando você fazer o cálculo dele, se ele vai fazer o fechamento todo por completo do motor. Então, se eu não quiser fazer com as 6 bobinas, eu posso fazer ela com 3 bobinas. Entendeu? Então, tem duas maneiras. Eu posso fazer ele com as 6 bobinas, ou eu posso fazer ele com 3 bobinas. Então, se eu fazer o fechamento ele com 6 bobinas, que é o grupo de bobinas, os grupos dele, então esse tipo de rebobinamento, ele vai ter o quê? 12 terminal. Se eu for fazer ele, para rebobinar ele com grupo de 3 bobinas, então ele não vai poder fazer mais esse tipo de ligação. Então, ele vai ser o grupo de 3 bobinas, 3 então ele só vai sair o quê? 6 terminal. Então, olhe que ele já diminuiu a metade. Por que ele diminuiu a metade? Porque antes era com 6 grupos de bobina. Então eu passei para fazer ele vai sair 12 terminais. Ele vai sair o dobro de bobina. Quer dizer, se eu tenho 6 bobinas, então cada bobina vai ter 2 terminais. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor 6 vezes 2. Entendeu? 12. Então, esse grupo de bobinas são 3. Então, 3 vezes 2 é igual vou botar ele aqui de lado. 6. Então, ele vai sair aqui o dobro e esse aqui é. Então, dependendo do valor da bobina que você vai colocar, então ele vai sair o dobro de terminais. Não é você dizer, eu vou colocar 6 bobinas e eu quero que ele saia 12. Ele não vai sair. Entendeu? Se eu só colocar aqui somente essas 3 bobinas. Então, se eu vou colocar 3 bobinas, então ele vai ser o quê?
6 terminais. Então eu vou fazer o cálculo de 3 vezes 2, então dá 6. Então é 6 terminais. Se ele é 6 bobinas, ele vai ser vezes 2, ele vai ser 12 terminais. Então vai depender da quantidade de bobina. O tanto de bobina que você fazer, você vai multiplicar ele pelo aquele valor. É as quantidades que ele vai sair de terminais. Então, por esse vídeo aqui, eu agradeço a todos e muito obrigado.